Professor, bom dia, tá? Hoje nós vamos fazer a devolutiva da sua aula, que aconteceu no dia 3/7. Foi a quarta aula e foi com o primeiro F, tá? Nesse dia o senhor estava trabalhando Geografia do Paraná. O tema da aula era Arte na Geografia do Paraná, tá? Antes de eu começar a falar o que eu observei, eu quero que o senhor conte para mim, a aula atingiu os objetivos que você tinha preparado? Naquele dia foi um dia tranquilo. Então eu consegui alcançar algumas metas que eu tinha estabelecido. Tá. Se fosse para retomar essa aula, você faria um outro encaminhamento ou está satisfeito com aquele resultado? Eu acredito que eu teria alterado algumas questões. Assim, ótimo. Algumas partes. Tá, então vamos lá. O que eu consegui observar naquela aula? Interação com os estudantes com a atividade proposta. Os estudantes demonstraram compreensão dos conteúdos propostos? Eu coloquei que sim. Porque toda vez que você fazia algum questionamento, eu percebia que eles conseguiam fazer ali a ligação com o que você estava explicando. Então, você teve sim a interação. Gestão do tempo. Como eu entrei no início da segunda aula, que foi após o recreio, então eu observei que assim, você tinha programado ali um intervalo, voltou e continuou dali de onde você estava. Então, para mim, a sua gestão de tempo ali foi boa. Você conseguiu tirar as dúvidas, tivemos alguns debates e só faltou, eu não consegui ficar até o final, não tive as resoluções do problema. Mas para mim, você, né, atingiu. Metodologia, estratégias e recurso. Naquele dia, você fez aula expositiva. Entretanto, você também fez o uso da televisão. Você apresentou uma imagem, trabalhou dentro daquele texto. Mas foi assim, mais focado na aula expositiva, né? Nós tivemos ali poucas metodologias ativas. Comunicação. O docente apresenta objetividade na mediação dos conteúdos? Sim. Você tem o domínio do conteúdo, a linguagem adequada para a série, tá? Então, eu coloquei sim. Clima da sala de aula. Nós temos ali um clima de colaboração, mas com poucas intervenções, ok? As observações que eu coloquei. Alunos dormindo, conversa paralela no fundo da sala. Em relação ao que a gente tinha pensado e conversado na nossa hora anterior. Por que nós escolhemos ali o primeiro F? Novamente eu vou retomar com você. Toda hora eu tenho um hábito de senhor, mas tranquilo. Porque o primeiro F foi a menor turma com rendimento na prova Paraná. E a sala que nós temos a maior quantidade de alunos abaixo do básico e do básico. Descritores. Como está o trabalho com os descritores, que são aquele que eu tinha entregue para você, né? Nós temos aqui o D30 de história, apesar que a gente está falando de geografia, e o D10. Mas naquele momento anterior, nós tivemos também o de geografia. Como estão os trabalhos com os descritores? Os trabalhos com os descritores, eu estou conseguindo trabalhar à medida em que os alunos eles apresentam um comportamento mais tranquilo. Tá? E aí eu vejo que eu consigo fazer um trabalho individual ali com os alunos. Em dias em que eles estão um pouco mais agitados, eu não consigo trabalhar de forma mais individual com eles, aí eu foco mais na aula expositiva ou eu tento fazer alguma atividade. Os descritores, sim, eu tento trabalhar com eles, mas é algo ainda difícil, porque eu não consigo ter o domínio da sala em relação ao comportamento. Aí fica um pouco mais difícil ter esse trabalho mais individualizado com os alunos que precisam. Né? Então, essa questão da disciplina atrapalha bastante eu trabalhar os descritores. Ótimo. Tá. Ali, para nós pensarmos em metodologias ativas para voltar. Lembrando que o nosso foco ali são os alunos que estão básico e abaixo do básico, tá? Então, quais são os alunos que a gente tem que ter foco ali? O Ezequiel, o Ícaro, o Estevão, o Anthony, vou pegar assim, o Anthony, aí a gente tem a Kiara, e vamos pegar o Michel,
Vamos pegar o Michel aqui pra gente ter uma ideia. Em geografia, porque você dá história, geografia, as duas. Em geografia, eles estão com mais ou menos o mesmo rendimento? Tem alguma matéria que eles se saem melhor? Olha, em geografia eu vejo que eles conseguem um pouco melhor. Em geografia normal. Né? A do Paraná eles ficam um pouco dispersos. Né? Aí a geografia geral eles saem um pouquinho melhor, né? Quando eu consigo fazer uma aula mais dialogada com eles, ou fazendo perguntas, né? Tentando trazer eles para aulas, eles conseguem um pouquinho melhor. O problema é na hora de fazer atividade, que daí eles enrolam bastante e não fazem, né? Eu acho que o Estevão também deve estar com a nota baixa, né? O Estevão tá com média esse baixa. problema, né? Ele não consegue prestar atenção na aula, eu tento trazer ele para aula, mas ele não faz. O Lucas também é outro, né? O Lucas, ele não apareceu nesse momento, mas no outro relatório ele está também. O Lucas também é um problema. Lucas Gabriel, né? Os dois. E aí é complicado nesse sentido. O Ícaro também é complicado pela questão da falta. Ele falta bastante nas minhas aulas, né? E aí eu tenho dificuldade de trabalhar, principalmente os escritores com ele, porque quando ele vem, ele chega sempre atrasado, e quando ele chega, ele tem esse problema de prestar atenção. Ele não quer prestar atenção, não quer fazer as atividades, então é difícil você trabalhar com ele os descritores. Tá. O professor, em relação a... Nós temos ali os alunos que ingressaram pelo Enseja, né? Nós temos ali um número bem alto de alunos, que agora não me recordo de cabeça, mas são coisas de 5, parece-me que entrou mais um. Eu não tenho certeza se... Porque foi essa semana que eu recebi o relatório. Em relação aos alunos do Enseja, como que está o rendimento desses alunos nas aulas? Bem baixo. Bem baixo. Bem baixo. Principalmente a Thalita. A Thalita. Ela mais... Eu acho que o maior problema é ela, porque ela é muito apática. Ela não faz quase nada do que eu coloco como proposta. Ela não faz, é bem difícil. Quando... a maioria das vezes ela está dormindo. Então ela dorme quase toda a aula. Quando ela está acordada, muito dificilmente ela copia alguma coisa. Então acho que a Thalita é o mais complicado ali. Tá. E atividades diversificadas. Você tem facilidade, tem conseguido fazer, encontra alguma dificuldade nessas áreas? Sim. Tem conseguido Quando fazer? eu faço uma proposta mais diversificada, para fugir um pouco das metodologias mais tradicionais, eu encontro uma dificuldade. Principalmente no engajamento. Eles se mostram um pouco resistentes, né, a engajamento. Você fazer um trabalho em grupo, por exemplo, é muito difícil você manter a ordem da sala ali, a disciplina, porque daí eles começam um caos, né? Então é muito difícil você inventar atividades mais dinâmicas que pedem grupo, porque aí eles aproveitam a atividade para fazer qualquer outra coisa menos prestar atenção no professor. Esses grupos, o professor, você divide ou você deixa por conta deles para eles fazer de acordo com o que eles quiserem? Como é que faz a divisão dos grupos? No começo eu deixei eles escolher, eu vi que não dava certo. Sim. Aí eu comecei a escolher, só que também começou a não dar certo porque eu não gosto dele, e aí ficava um conflito, né? Então eu achei um pouco difícil isso também, porque ali, bem no começo, era bem dividido a sala, né? Tinha uma parte ali que só ficava o grupinho deles e na parede ficava outro grupo, do outro lado. E aí era bem dividida a sala. Aí na medida que foi entrando os outros alunos, aí foi, né? O meio foi ali sendo ocupado. Então, assim, era uma turma bem dividida, assim. Então, eles tinham essa questão, né? Eles não queriam sentar juntos. E aí eu fui depois, né, vendo que não dava certo também eles escolherem, eu fui tentando mediar, só que também eu vi que não surtiu muito efeito. Tá, eu fiz uma proposta aqui para nós trabalharmos, e eu vou só acrescentar que a história e geografia, tá? Que é aquele material que eu te entreguei para você dar uma olhada, que são como o que a gente pensa quando nós falamos de observação. Observação de aula nada mais é do que você ter um olhar de fora de como que a sala tá, de como que aquela aula tá fluindo e para poder apoiar um professor de uma maneira que o trabalho se torne mais fácil. Eu vejo que às vezes nós temos muita dificuldade porque ali na sala você está dando aula, está preparando o seu material e não consegue essa visão daquilo que a gente fez, que deu certo, porque se tem um grupo de aluno que participa, tem um grupo de aluno que está fora dessa sala, tem um grupo de aluno
que atrapalha a aula, tá? Então, o objetivo da observação de aula é justamente isso. É uma pessoa olhar a aula e ver, poxa, tá legal. Por exemplo, a sua aula eu gostei. Você fala bem, você dava exemplos, você perguntava, né? Isso daí eu achei muito interessante. Isso daí é o caminho mesmo. O que eu faço como sugestão antes de fazer a leitura desse material aqui pra gente finalizar o nosso trabalho? Direcionar, tá? As perguntas, eu acredito que vai te ajudar quando você questiona o aluno. Por exemplo, Thalita. Do nada você pega assim, Thalita, olha, então aqui tá escrito isso, 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 isso. O que você pode falar sobre isso? No primeiro momento, eles vão ficar perdidos. Às vezes a resposta não é o que você está esperando, às vezes ele não vai responder nada. Mas a partir da hora que você direcionar os seus questionamentos para o aluno, ele fica atento, porque ele sabe assim, será que ele vai perguntar para mim? E tentar, de uma forma que não fica muito perceptível, buscar esses alunos que têm baixo rendimento. Então, eu pego lá, faço uma pergunta para Emanuele, uma aluna boa. Participa, não sei, na sua aula, ela acho que não me recordo se ela estava ou não. A Emanuele é uma aluna que tem ali uma visão boa. Pergunto para Emanuele. Me respondeu. Aí, minha próxima pergunta, eu pergunto para Thalita. Aí pego um outro aluno que é um aluno que participa. A próxima pergunta, eu pego o Ícaro. E aí eu faço perguntas do nada, assim, agora eu vou fazer um questionamento. Ó, aqui, eu tô falando sobre esse assunto. Você mostrou a imagem de uma parede, né? Era um muro, se eu não me engano. Esse muro aqui em Paranavaí, elenca. Opa, lá em Curitiba. Aqui em Paranavaí, nós temos algum lugar que tem esse hábito? Nós tivemos no Colégio Estadual num período. Nós temos agora lá na Sanepar, né? Que tem uma pintura lá, que é um retrato de uma artista. Fala assim, nós estamos trabalhando a geografia do Paraná, então vamos entender como que esses artistas funcionam. Você falou também a questão, acho que do ambiente, alguma coisa assim, da arquitetura. Aqui na nossa região, nós temos alguma coisa que lembra a arquitetura da cidade de Curitiba? Que relembre algum momento para eles ficarem atentos. Esses questionamentos propositivos, professor, ajuda a manter o foco na sala, tá? Pode falar, tá? Assim, na última aula eu fiz isso que você está falando. Geralmente que legal, que legal. Sabe qual que é o problema? Quando eu chamo um aluno, ele faz gracinha. Por exemplo, o Lucas. Eu sempre tento chamar a atenção dele. E do Fernandes e do Michel. É dessa forma que eu consigo, às vezes, trazer ele para o debate. Né? Eu sempre gosto de fazer isso. Quando eu vejo que o Michel e o Fernandes, que são alunos bem agitados, começam a dar muito trabalho, eu começo a chamar a atenção deles. Michel, pode ler para mim o quadro? Faz a leitura. Isso, é perfeito. Aí, a partir daí, eu começo um debate. Né? Eu tento fazer eles ficarem ocupados no quadro. Eu sei. Para ver se eles deixam um pouco eu dar minha aula. Porque se eu deixar eles parados... eu vi que você estava sempre fazendo um questionamento. E aí é legal que você colocou esse ponto, porque eu não estava nessa aula. E a observação, ela é só um recorte da aula, né? A gente não tem todo ali. Mas é bom você estar trazendo sempre essas situações. Porque eu vejo assim, também é um ponto, eu admiro muito a sua postura, porque eu também fui observada. E eu sei que quando a gente é observada, às vezes a gente fica um pouco... Será que tá, né? E é tranquilo, é um diálogo. A observação, ela serve muito para nossa formação. Pontos de atenção. Naquele momento eu vi que você tinha colocado ali no quadro o tema da aula. Entretanto, eu não vi o objetivo da aula. Tava no cantinho do quadro? Não coloquei. Eu leio sempre no começo da aula. Sim. É legal a gente pensar em escrever pequenininho no quadro. Para ver se ao final da aula, o seu aluno entendeu o que você queria com aquela aula. Até para fazer um fechamento, para você pensar em finalizar a aula, que assim, escuta, meu objetivo era compreender a arquitetura de Curitiba. Pessoal, e agora? O que vocês entenderam sobre? Tá? É importante ter o objetivo ali no quadro para o aluno ficar claro. Os recursos. Slides, quadro, mapa. Dá para levar para a sala? Dá.
Tem conseguido levar? Em geografia normal eu utilizo mais. Usa Principalmente mais? com o livro didático. Porque história do Paraná e geografia do Paraná, a gente não tem um livro. Ah, Daí que isso, pena. aí tem que ficar imprimindo, né? E dá mais trabalho. Entendi. Às vezes eu utilizo muito o slide, daí eu consigo trazer os mapas. Beleza, então. Vídeo, eu vi que você tinha ali tinha um vídeo, não tinha? Tinha. Você conseguiu passar? Eu sempre trago um vídeo por tal. Ok. De 5 minutos, 10 minutos, só para encerrar minha fala. Tá. Os alunos com nota inferior a 6 naquela aula participaram. Nós tivemos algumas perguntas. Pra gente fechar, então. Nosso foco são descritores que foram baixo desempenho. Aí, como é sua responsabilidade, geografia, história e geografia do Paraná. Olha que responsabilidade, 3 matérias, né, professor? Os alunos que estão com rendimento baixo, os pontos fortes ali, eu vi que você tem o domínio do conteúdo, fez uso das ferramentas que você tinha proposto. Pra gente fechar, então, o que eu, como pedagoga, posso fazer para te ajudar? O que você fala assim, Cris, eu preciso desse apoio. Você tem assim em mente já como que eu poderia te ajudar, tendo em vista uma sala difícil, alunos que vieram, que não tem bagagem de primeira série de ensino médio, né? Sala conversa bastante. Onde eu posso te ajudar? Olha, eu acredito sim. Para os próximos meses, né? E pensando também no projeto integrador, eu gostaria de uma ajuda, que é basicamente no dia da apresentação deles. Ótimo. Porque geralmente quando eu faço uma proposta para eles fazerem uma apresentação, chega no dia vira um caos. Eu gostaria da sua presença lá no dia da apresentação para ajudar eu manter a ordem da sala para que todos consigam. Perfeito, é só a gente marcar o dia, mas eu gostaria também de participar do processo. Não como observar a aula, mas assim, de vez em quando você me chamar e eu te auxiliar ali no processo, para ter esse engajamento, para a gente trocar ideias para que a turma. Tá, professor? Mas parabéns pela sua aula, tá? Eu vejo que assim, é uma turma desafiadora, você estava ali com postura de professor, fazendo os questionamentos que precisavam ser feitos, né? Pedindo ali pro aluno foco na atividade. A interação, eu acredito que é isso mesmo que a gente precisa fazer para que a gente mantenha um bom desenvolvimento da aula, tá? Quero terminar aqui te dando os parabéns. Obrigado.